Por favor, abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler os versículos 16 a 18. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Graças a Deus por esse dia, por estarmos mais uma vez na casa de Deus, numa campanha com um tema tão sugestivo, tão abençoador, que é a questão da gratidão. Eu estou muito feliz, com muitos motivos de gratidão para estar aqui hoje. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco de um modo muito especial. Amém, irmãos? Louvo a Deus por mais esse dia, agradecer a Ele por esse ano, que foi difícil, mas de bênção para as nossas vidas. Amém, irmãos? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18. Acharam? Diz assim a palavra de Deus: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Pode sentar. Meus irmãos, a palavra que eu pretendo ministrar aos nossos corações essa noite é sobre o mandamento da gratidão. O mandamento da gratidão. Amém, irmãos? É muito importante a gente pensar sobre gratidão. E esse texto em particular é muito forte. É um texto que traz muita coisa para a gente. Um pastor americano chamado C. Neil Strait disse uma verdade que eu acho muito profunda. Olha o que ele escreveu: aquele que esquece a linguagem da gratidão nunca pode estar em paz com a felicidade. É verdade. Aquele que esquece a linguagem da gratidão nunca pode estar em paz com a felicidade. Aí eu fiquei intrigado com essa expressão que ele usou, linguagem da gratidão. E aí tem uma coisa profunda, dá para trabalhar até um livro em cima disso aqui, a linguagem da gratidão. Ou seja, a gratidão não é apenas um muito obrigado, ela tem uma linguagem disso, uma expressão disso. E a força disso é muito mais profunda. Ela vai além da simples mera troca de um obrigado, de um palavreado. Ela é muito, mas muito mais profunda. E é o que eu quero trazer para nós aqui essa noite. Eu tenho certeza que a gente vai sair daqui com a mente cada vez mais arejada para agradecer a Deus, não apenas em palavras, mas em expressão de gratidão nas nossas obras, em tudo aquilo que a gente faz. O texto que nós lemos é parte das orientações práticas do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, na Grécia, fundada por Paulo. Uma igreja jovem, uma igreja interessante, sofrendo muita perseguição. Essa Tessalônica, uma cidade interessante na época, uma cidade que alguns historiadores chegam a dizer que essa partícula final, Tessalonique, é de onde vem a palavra Nike, os vencedores. A ideia é dizer que essa cidade tinha uma mescla de gente do positivismo e também gente mais pessimista, uma mistura de muita gente, dentre eles judeus e alguns judeus que começaram a se levantar contra os cristãos e a pregação de Paulo. Você vai ver que Paulo, lá em Atos, por ali, pelo capítulo 17, por ali, Paulo chega nessa cidade, ele ministra um certo tempo, depois ele sofre grande oposição desse povo, e você vai ver que nessa igreja, sofrendo perseguição, sofrendo oposição, uma série de críticas, o mandamento de Paulo é: sejam agradecidos. E não é uma opinião, não é uma coisa como Paulo diz assim, na minha opinião, acho que vocês deveriam agradecer. É um mandamento. Sejam agradecidos, deem graças a Deus em tudo. Ou seja, nós estamos diante aqui do que eu chamo de dinâmica perfeita da adoração. A atmosfera da vida cristã deve ser repleta de adoração. Isso é tão interessante porque nós estamos numa época muito propícia para isso. Final do ano a gente fica numa época assim que é uma espécie estranha de ser humano que nasce no final do ano. Ele existe entre o final de dezembro até as águas de março de Tom Jobim, não é? Ele tem resquícios de melancolia, dá uma certa parada respiratória, não é verdade? Alguns tiram férias até de Deus. É uma sensação estranha.
É nesse clima, nessa ambiência que a gente precisa resgatar alguns postulados da fé. Um deles é a verdadeira gratidão, e isso é motivo de adoração. O que Deus espera de nós é brotar do nosso relacionamento com Ele o reconhecimento de sua grandeza, isso é adoração. Ou seja, adoração é muito mais do que o que a gente canta, é também aquilo que a gente é. E Deus procura de nós aquilo que nós somos, para que aquilo que somos seja colocado naquilo que cantamos. Amém, irmãos? Note que o apóstolo Paulo nos manda dar graças em tudo e não por tudo. É diferente. Eu não posso dar graça pelo pecado, mas eu posso dar graça quando alguma coisa estranha acontece e nela eu consigo crescer e chegar mais perto de Deus. Não é dar graças por tudo, é em tudo. Amém, irmãos? Deu para entender? Isso é uma distinção sutil, mas é muito perigosa. Paulo diz, deem graças em tudo. Ou seja, o imperativo de Paulo requer um mergulho muito além da superfície. Paulo está falando de um dar graças que é racional, que é pensado, que é refletido. Não é aquela mera coisa gospel de chegar e por qualquer coisa dizer muito obrigado, como se fosse apenas uma espécie de santa elegância. Isso aqui é muito mais profundo. É um dar graças que é completo, que é racional, que eu sei por que estou fazendo. A ideia aqui é que nós somos convocados a encontrar motivos de louvor em qualquer circunstância. Em outras palavras, é a cura do nosso olhar. Quem olha para Deus encontra sempre motivos para adorar. Agora olha que tremendo, se você olhar para trás agora e enxergar todos os 12 meses até aqui, estamos chegando no finalzinho do ano, eu tenho certeza absoluta que você tem milhares de motivos para adorar a Deus pelo que você já passou e está vivo, está de pé, está glorificando, está na casa de Deus, está louvando a Ele. Se a sua família está aqui, você precisa adorar a Deus. Se o seu casamento ainda está de pé, tem que adorar a Deus. Se você ainda é honesto num Brasil sujo, tem que adorar a Deus. Nós estamos aqui para agradecer a Ele pelo que Ele é em nós até aqui. Somos gratos a Ele. Agora, isso não significa também que todas as coisas que acontecem com o cristão são sempre belas, boas e agradáveis. Muito pelo contrário, a gente sabe que não são. Só que isso aponta para o tremendo fato de que Deus em Cristo Jesus já transforma as nossas crises e as nossas dores em motivo de louvor. Ou seja, a gente sabe que coisas ruins acontecem, mas a gente sabe que elas não definem a dinâmica da nossa vida. Elas vão acontecer, mas não vão nos destruir. O inimigo vai até nos atingir, mas não vai nos derrotar, porque estamos em Cristo, e estar em Cristo nos torna maiores do que isso. É o que Paulo mesmo vai escrever em Romanos 8:28, que é belíssimo. Todas as coisas cooperam, essa palavra é tremenda, elas trabalham para aqueles que amam a Deus. Que coisa tremenda a gente estar aqui hoje amando a Deus, irmãos. Se você ama a Deus, as coisas vêm e vão, mas você permanece. Se você ama a Deus, você tem a mentalidade de Jó. Pode desmoronar o mundo, mas você permanece naquele que fez o mundo. Então é Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, Senhor da história e da vida. Tudo pode dar errado, você permanece certo, porque está nele. E mergulhado nele, sua vida ganha sentido de ser e viver. É tão tremendo quando a gente entende isso. Entende que passa por coisas ruins e às vezes no momento a gente não faz ideia do que está passando, é verdade ou não é? Nosso problema é que a gente não tem a visão da história. Então, no momento que a gente está passando, é ruim, mas depois a gente glorifica a Deus por ter passado. O reverendo Augusto Nicodemos conta uma história que eu acho muito interessante sobre isso. Ele conta que um jovem cristão fervoroso tinha aquele desejo imenso de ir para a obra missionária, sonhava com a obra missionária. Então a igreja dele começa um programa missionário nas regiões da África. Ele se candidata com aquela vontade imensa de ir, e o pastor resolve colocá-lo no programa e mandam ele para a África. De repente ele chega na África, só que ninguém avisou direito para onde é, porque missões tem isso. Não avisaram direito para onde é. Quando ele chegou lá, descobriu que estava numa tribo de canibais. De repente, capturam o missionário. E aí imagine a cena, ele preso a um poste, um monte de lenha embaixo, um caldeirão fervendo. Não preciso te dizer quem é o cardápio. O chefe da tribo olha para o seu cozinheiro e diz: estou com vontade de provar primeiro, tira um pedaço aí para eu provar primeiro. O cozinheiro vem, amola a faca, olhando para ele clamando sangue. O cozinheiro pega, escolhe a batata da perna, tira só um bife,
entrega para o chefe da tribo, ele dá aquela primeira mordida, já cospe irado, e diz: não, é a pior carne que eu já provei, joga esse cara fora, tira daí, não vou de jeito nenhum, isso não é prato para ser servido. E ele sai correndo, o missionário, pela mata, agradecendo a Deus: Deus, obrigado por aquela perna de borracha. Quem sabe no momento de colocar a prótese ele deve ter odiado, mas aprendeu a dar graças em todas as coisas. Quando é bom, quando é ruim, quando está mais ou menos, quando não está, a gente aprende a olhar pela ótica divina, e na ótica divina agora não faz sentido, mas amanhã fará, porque Deus já está lá. Ele é o Senhor do amanhã, é o Deus do futuro, é o dono da história, é o Senhor quem coordena e comanda todas as coisas dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele honra, glórias e adoração. Essa é a atmosfera da adoração, reconhecimento de Deus em todas as coisas. É interessante quando a gente olha por esse sentido, porque tem muita gente que realmente vai para o outro extremo, e aí até procura algum tipo de sofrimento para nisso sentir-se alcançado por Deus. São os masoquistas da fé. Só que ser cristão não é ser masoquista. O cristão não tem prazer na dor e no sofrimento. Ele sabe que Deus sempre vai prover consolo, e é nisso que o cristão tem prazer. Ou seja, o cristão não tem prazer de passar pela crise, pelo câncer, pelo acidente, mas ele tem prazer de saber que passa por essas coisas e Deus permanece, e ainda que ele não passe, ele vai se encontrar com Deus. Então ele está feliz não pelo processo, mas por quem Deus é no processo. Essa é a nossa alegria, e é por isso que a gente permanece fiel. Interessante que Paulo, nos versículos 16 a 18 que nós lemos, ele dá 3 magníficos comandos, não conselhos, mandamentos, não opções. 3 comandos. O primeiro: sejam sempre alegres. É a mesma lógica que ele escreveu na carta de Filipenses 4:4. Estejam sempre alegres. É interessante isso, porque Paulo não fala de felicidade em si. Felicidade, pelos filósofos, é quase uma invenção moderna. Ele fala de uma alegria que na Bíblia é um relatório direto do próprio fruto do Espírito. O que significa que eu posso ser alegre apesar das circunstâncias serem tristes, porque a minha alegria não é sorriso fabricado, maquiado para uma espécie de movimento do povo. A minha alegria tem sentido e nome: Cristo. Então tudo passa, mas ele permanece. Então Paulo vem com o primeiro imperativo: sejam sempre alegres. O segundo imperativo que ele dá é orar sem cessar, o que não significa que o crente vai se zumbizar. Tem crente que acha que é preciso se zumbizar, e ele sai pela vida de olho fechado, atravessando a rua e orando. É muito diferente. Orar sem cessar é ir além das palavras, é uma entrega radical a Deus em todos os sentidos da vida, de modo que pensamentos possam ser orações. É entregar-se sem reservas, sem reticências, sem medos ocultos, sem considerar secretamente outras opções, sem acreditar no passo de sorte ou na mira do azar. É entender-se em estado perpétuo de oração. Ou seja, orar porque eu sei que Deus, respondendo ou não, Ele está comigo, e o fato dele estar comigo já me dá alguém a quem orar. Amém? Terceiro imperativo que ele dá é o deem graças em tudo. O que ele está dizendo é: façam disso a sua maneira de ser. Paulo estava lembrando os irmãos tessalonicenses que, apesar dos perigos, das ameaças, das decepções, a palavra para o cristão é sempre. Orem sempre, sempre alegres, sempre orando, sempre adorando. A lógica de Paulo aqui é espetacular. Paulo está dizendo assim: para o crente não há crise de agenda. Quando ele está em Cristo, em qualquer tempo, se o tempo está ruim, ele está sempre em oração. Se o tempo é de alegria, ou até mesmo de angústia, ele está sempre alegre, porque a alegria dele não tem a ver com as coisas acontecendo, mas com Deus que faz todas as coisas acontecerem, e isso há um resultado natural. Ele está sempre em ação de graças. Eu viajo muito, os irmãos sabem disso, o Brasil inteiro. Eu agora estava lá no interior da Paraíba, na Paraíba, em João Pessoa, perdão, e eu ministrando na capital de João Pessoa, numa igreja, notei uma coisa interessante. Isso acontece em algumas igrejas do Brasil, é um costume de algumas igrejas. O pastor lê uns 4 bilhetinhos no meio do culto: a família de fulano de tal oferece esse culto em ações de graças.
Não sei mais quem oferece esse culto em ação de graças porque seu filho passou na faculdade. Não sei mais quem oferece em ação de graças porque a filha entrou para o mestrado num outro país. Não sei quem oferece em ação de graças. Eu fiquei pensando, que coisa maravilhosa. A pessoa já vai para o culto, já é um ato de ação de graça. Mesmo assim, ela faz questão que a comunidade saiba que alguém na sua família venceu e juntos se alegrem. Então a igreja inteira presta o culto em ação de graças a Deus. É Deus do começo ao fim, no processo, no culto, na igreja, na minha vida, no reconhecimento e na comunidade. Deus em tudo. É isso que é sempre alegre, sempre orando, sempre dando graça com todos. Isso cura a igreja da doença do egoísmo. Onde só um vence, impera a inveja dos outros que perderam. Agora, quando todos vencem, aí não tem mais competição, tem adoração. E é isso que a gente está fazendo aqui, adorando a Deus pela sua vida em nós. A ideia de Paulo aqui é enfatizar a permanência, a constância, é você não se render ao declínio na relação com Deus, porque a dinâmica da fé exige isso. É muito fácil a gente perder Deus de vista no meio de tantas opções do mundo de hoje. Nós vivemos num mundo que é um shopping existencial. A cada esquina que você vira tem uma vitrine nova, alguma coisa nova. Novidade é a palavra do momento. A todo momento alguém tem alguma novidade para vender. Os vendedores do sagrado estão em todas as esquinas. Todo mundo tem uma fórmula nova, alguma coisa nova. Todo dia surge um negócio diferente, alguém com uma ideia nova. Os malandros nunca ficam sem falta de vítimas. Já perceberam isso já? Sempre tem alguém para eles enganarem. Conversando com um irmão lá na Paraíba, ele estava me contando a história de um indivíduo que passava por lá, vendendo um monte de coisa e todo mundo comprando e entrando de cabeça nisso, até que a Polícia Federal acabou com a festa. Por incrível que pareça, todo dia você vê algum noticiário de um malandro enganando alguém. Nunca falta. Maquiavel diz que o mundo é maravilhosamente ordenado, nasce um monte de tolos e alguns espertos, nunca falta vítimas. Porque sempre estamos à procura de algo maior. Quando tudo que é maior, mais sublime, mais tremendo, já está na palavra revelado para nós. Então não precisamos da paranoia do novo, só precisamos renovar no homem interior, para que a todo dia a gente permaneça fiel e agradecendo a Deus por Ele jamais ficar velho. Amém, irmãos? Eu quero pensar algumas coisas rapidamente com os irmãos essa noite, a partir desse versículo 18, em tudo dai graças, porque isso é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Primeira coisa, eu queria que você guardasse isso aqui na sua cabeça. Gratidão é mandamento, não opção. Do ponto de vista da Bíblia, no texto, no original aqui no grego, é um imperativo, é mandamento de Paulo, é doutrina. Olha que coisa tremenda. Se alguém te disser qual é a doutrina da sua igreja, que nós devemos ser gratos a Deus, amém, já acertou, nota 10. Essa é a doutrina de Paulo, sejam gratos, é mandamento. Eu estava olhando nas Bíblias que tem lá na minha biblioteca, NVI traduziu assim, deem graças em todas as circunstâncias. É interessante. A Bíblia de Estudo de Genebra, que é a que eu tenho aqui hoje, diz assim, em tudo dai graças. A mensagem de Eugene Peterson, que é uma paráfrase do texto, é extraordinária, diz assim, deem graças a Deus, não importa o que aconteça, é como Deus quer que vocês, que pertencem a Cristo Jesus, vivam neste mundo. Não importa o que aconteça. Só que essa expressão, dar graças, não é fácil de entender. É porque a gente fala tanto disso que tende a banalizar, e o descuido na exegese nos leva à banalização da frase. Então há muita gente que fala das graças, mas vive a desgraça, a atmosfera da não graça. Não é à toa que muita gente que grita graça tem a cara da lei, não é verdade? Dar graças é um reconhecimento feliz, é satisfação plena, plenitude. Isso é dar graças do ponto de vista de Paulo. É porque você reconhece que é alvo de uma doação. Você só agradece porque sabe que Deus te deu. E isso é ter consciência de ter sido agraciado, contemplado, assistido, privilegiado. Olha que tremendo. Você só dá graças quando de fato se sente pleno, satisfeito. E o melhor de tudo, sabia que recebeu algo que casa perfeitamente dentro da sua necessidade. E que Deus, como seu Pai do céu, proveu aquilo que você precisava. Então é completo. Deus me viu, percebeu a falta, supriu a necessidade, por isso eu agradeço. É completo, é culto. Isso é dar graças, culto. Interessante que é uma gratidão que eu gosto de chamar de gratidão plena, porque ela é feita em palavras e obras, ela mescla com perfeição o falar e o fazer, ela é livre da hipocrisia das frases feitas.
Quando chega em final de ano, a gente tem todos aqueles encontros que a gente tem que são maravilhosos, de troca de presente e tal, e tem encontro de firma, encontro de empresa e tudo mais. Sempre tem alguém que detesta o presente que ganhou, não é? Mas aí faz assim, ó, vê se eu estou errado. Nossa, maravilhoso. Eu precisava disso, né? Essa é a típica não dar graças. Porque isso é uma construção para impressionar o outro. E ninguém impressiona Deus. Não dá para fingir para Deus. Por isso que dar graças de modo falso é um tiro no pé. Agora, quando a gente dá graça de verdade por aquilo que recebeu, é por isso que recebe mais de Deus. Porque não recebe só coisas, recebe o abraço satisfeito do Pai. É felicidade em Deus. Você poderia pelo menos agradecer a Deus por estar vivo aqui hoje? Essa já é a maior alegria, você está vivo aqui hoje, chegou no final do ano vivo, já glorifica a Deus, é sinal que Deus está trabalhando na sua vida. Agradeça a Deus porque você ainda respira. A gente esquece dessas coisas tão pequenas, mas tão profundas. Estar vivo já é um motivo de grande glórias a Deus no mundo de hoje. Interessante que essa verdadeira gratidão aqui, ó, só é possível para quem crê em Deus. E mais ainda, quem crê que Deus é bom e a sua bondade é infinita. Ou seja, essa gratidão que Paulo fala é um ato de fé, é uma confiança generosa, porque ela acredita que o que vier de Deus, independente do que seja, é sempre o melhor para mim. Eu vou ter que fazer essa pergunta. Você quando ora e pede a Deus, geralmente você já percebeu que às vezes as respostas de Deus não tem nada a ver com o que você pediu, ela assusta? Já percebeu isso? É feliz com aquilo que Deus te dá? Porque essa é a gratidão que Paulo quer que a gente entenda. Uma gratidão que se submete a receber de Deus não exatamente o que eu queria, mas aquilo que Ele quer. E olha que quando a gente vai orar, a gente costuma até desenhar para Deus. Eu fiquei sabendo de um indivíduo que prega numa igreja que ele fala, não, irmão, você tem que ir, tem que falar exatamente como é. Você quer um carro, tem que ter até as 4 portas, a cor, a coisa. Assim como se Deus fosse um bobão divino, que se você não falar, ele fala, rapaz, eu esqueci, te dei um Fusca. Não é isso que Paulo está dizendo. Não há ser mais tremendo e sábio do que Deus. O que Paulo está dizendo é que o que Deus mais cobra na relação com Ele chama-se honestidade. É a gente saber que vamos pedir, e isso já é uma bênção, o fato de poder pedir, mas só vamos receber, não aquilo que Deus ouviu a gente falar, mas aquilo que Deus viu na construção da nossa história e sabe que vai ser melhor para nós lá na frente. Esse é o lado difícil da confiança, porque nós confiamos com base no agora, só que Deus trabalha com base no amanhã. Aliás, ainda bem que Ele trabalha com base no amanhã, significa que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido crucificado e nós já estávamos com a nossa salvação aqui, ó, garantida pela graça de Deus que há em Cristo Jesus. Ainda bem que Deus vê o amanhã. É satisfação da alma, guarda isso aqui, ó. Dar graças é uma satisfação da alma. Consumistas, ansiosos, insatisfeitos, não têm o que agradecer. Eles gastam tempo demais roendo unhas e contabilizando misérias. Você só agradece se de fato estiver satisfeito. Quer ver uma coisa que é tremendo? Você já teve assim com aquela fome de crente, fome mesmo, fome. E você vai, por exemplo, na casa da sua avó. Quem tem vó, né? Eu tenho uma espécie de inveja, sei lá se é santo, inveja de quem tem vó. Mas imagina, você chega na casa da avó e a avó faz aquela comida e você come. Aquilo chama-se satisfação. Não é verdade? Você se sente pleno, feliz. Vocês estão fazendo as caras como se crente não comesse. Vocês são crente, irmão. A gente se conhece há muito tempo. Todo crente ganha uma certa circunferência abdominal, não é? Dizem que isso é condição sine qua non para ser pastor. É impressionante como a gente entende essa proximidade com a satisfação quando a gente está no ato de comer. Sabe por quê? Porque quando você está comendo, está sendo literalmente agraciado por quem fez. Sabe por que quando você diz que a comida de alguém é ruim, ela fica tão injuriada? Porque você zomba das ideias. Cozinhar é preparar as próprias ideias. A pessoa pega as ideias, sonha com o prato, e aí faz mágica, vem violência, corta, raspa, coloca no fogo, queima, e aí produz algo tão maravilhoso. Do atrito da fúria, com a criatividade, sai a comida e a satisfação. Reclama da comida para você ver. Você acaba com a cozinheira. É satisfação.
A gente às vezes nem faz ideia do que Deus fez para nos dar salvação, mas a gente está aqui hoje pela sua graça. Da violência da cruz surgiu a alegria da graça, e nós estamos aqui hoje pela graça somos salvos, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Gratidão, aleluia, satisfação plena por estarmos aqui pela graça de Deus. E olha que interessante, é preciso tomar muito cuidado com algumas ervas daninhas que crescem no coração da gente e sufocam a gratidão. Eu peguei só duas para você ter uma ideia. São a insatisfação crônica e a ingratidão. Essas duas são mortais. Você quer ver uma mãe profundamente magoada? É quando um filho diz para ela: eu não te pedi para fazer isso. É profundamente doloroso para quem está do lado. É ou não é? Isso fere a alma. Ou pior, a ingratidão é um indivíduo que chega, luta, muita gente ajuda, e chega no final, arrota uma espécie de prepotência e diz: eu cheguei sozinho. E ninguém faz nada sozinho. Sempre tem alguém perto. Sempre tem alguém que abençoa, sempre tem alguém que ora. Quando eu chego no final do ano assim, eu sou extremamente organizado. Eu tenho todas as agendas que andei por esse Brasil, onde eu viajei esse ano inteiro, e fazendo uma análise disso, eu fico pensando, eu só consegui chegar nisso, porque tem pelo menos 82 irmãs catalogadas, que eu sei que oram por mim nesse Brasil de ponta a ponta. Por isso que eu estou de pé aqui hoje. Pura graça. Existe um exército de joelhos dobrados pela minha vida. E como diz o escritor antigo, de joelho ninguém tropeça. É aí que nasce a graça de Deus. A graça do encontro, da simplicidade, do estar juntos, de ser abençoado e abençoar. Olha que coisa interessante, a insatisfação crônica é aquela coisa de que nunca está bom, fica caindo num buraco vazio da alma, essa coisa nunca cresce. Quem sofre de insatisfação crônica não consegue ver nada bom em lugar nenhum. Eu nunca me esqueci de uma cena. Uma vez eu estava no interior de São Paulo, fiquei na casa de um pastor, minha esposa estava comigo, e a esposa do pastor, só a graça do Cordeiro naquela vida. E aí a gente vendo um vídeo de um irmão que não tem os braços, e ele toca violão só com os pés, e o cara é fantástico, tocando violão com os pés para várias crianças, e cantando sobre as bênçãos de Deus, e a mulher em pé de lado, de braço cruzado, com um olhar satânico. De repente, quando ela deu uma pausa, ela disse: olha a unha desse homem. Deu um negócio meio Sansão. Irmãos, eu fico pensando, tanta coisa fantástica, a miserável da mulher olhou a unha do irmão. Você conhece gente assim? É gente infectado pela insatisfação crônica. Se você aperta a mão dele, ele reclama, apertou demais. Se não aperta, ele acha que você ignora. Comida nunca está boa, ou está quente demais ou está fria demais, não é? Se o pastor prega demais, reclama. Se o pastor não prega, reclama. Se canta, reclama. Se não canta, reclama. O que é que a gente faz, irmão? Se esse indivíduo for para o céu, eu nem quero ir. Imagina. Como é que a gente faz para viver com gente da insatisfação crônica? Interessante que esse texto, depois eu vou falar disso, está no plural. Paulo manda deem, é no plural, graças. Porque essa é a vontade de Deus para convosco, é plural. Significa que um insatisfeito inferniza toda a graça de todo mundo. Quer ver uma coisa? A graça é um negócio que você tem que sorver, experimentar enquanto age. Quer ver? Tenta explicar uma piada, ela perde completamente a graça, e você e quem contou fica assim sem graça, boiando, até que lá na frente resolve rir, aí já não tem mais graça. É ou não é? A graça é uma coisa que acontece ali. Por que acontece o riso? Porque ele é o rompimento inesperado de uma expectativa. O bonito da piada é que ela te pega no raciocínio. Você tentou explicar, acabou a graça. É por isso que tem tanta gente sem graça querendo fazer graça no púlpito. E quem não tem graça, não faça graça, pelo amor de Deus. É bom quando a gente aprende uma vez por todas que a coisa mais tremenda é quando o nosso coração é curado da doença da insatisfação crônica. Aí, irmão, quando o seu coração é curado da insatisfação crônica, você glorifica a Deus por qualquer coisa. Você agradece a Deus por quem canta, quem não canta, quem prega, quem não prega, se cantar desafinado ou não, você não está nem aí. Você glorifica a Deus pela vida dele, por ter coragem de cantar. Você agradece a Deus porque a gente está vivo, agradece a Deus porque o irmão veio no culto, você agradece a Deus porque a igreja está cheia, porque a igreja está vazia. Você glorifica a Deus em qualquer lado. Se a igreja está cheia, você agradece porque está cheia, manda mais Deus. Se estiver vazia, você agradece que tem espaço, lugar para você evangelizar. Você não para de agradecer. Você é curado do mal da insatisfação. Agora olha que interessante.
Essas duas coisas, pelo menos essas duas, tem muitas outras. A insatisfação crônica e a ingratidão são venenos ante Deus. Uma pessoa insatisfeita cronicamente ou ingrata é uma pessoa que mata relacionamentos. Ou seja, gente ranzinza torna qualquer vida cinza. Tudo fica sem graça, tudo é ruim. Porque ele não consegue ser feliz com ninguém, nem com nada ao seu redor, porque o problema já não é com os outros, é consigo mesmo, então não consegue resolver nunca. Estamos diante de um imperativo, uma ordem, um comando: deem graças em tudo. Escuta bem o que eu vou te dizer: se é um mandamento, quebrá-lo implica pecado. O mandamento de Paulo é: deem graças em tudo. Quando a gente quebra esse mandamento, a gente peca. E aí que está um grande problema, porque os pecados de quem não agradece são muitos. Dentre eles, murmuração, maledicência, hipocrisia, inveja, ira, irritabilidade constante, uma lista completamente ante Deus. Quem não dá graças, do ponto de vista bíblico, é ateu. Deu para entender? Esse é o raciocínio. Quem não dá graças quebra o mandamento. Quem quebra o mandamento peca. E o pecado traz consequências. As consequências são murmuração, falatório do outro, inveja, ira, irritabilidade. Ou seja, quem não dá graças é um ateu. Então existe ateu crente. É aquele que está aqui, mas não agradece até agora porque veio. Olha como é bom a gente saber que ainda somos crentes. Somos crentes porque ainda damos graças a Deus, ainda glorificamos o seu nome, ainda exaltamos o seu nome, porque não estamos aqui para assistir o culto, mas para prestar o culto para a honra e glória dele, porque ele merece toda a honra, todo o louvor, toda a adoração, toda a gratidão, toda a soberania, excelso poder e majestade vem dele. Ele é o Senhor de todas as coisas, ele é Deus. Dar graças não é uma opção, é um mandamento. Deu para entender? Segunda coisa, Paulo fala sobre a vontade de Deus. Isso aqui deve ser o nosso principal alvo. É preciso inverter essa equação. A gente, quando pensa em vontade de Deus, só pensa de lá para cá. Só que a gente precisa pensar na vontade de Deus daqui para lá. Isso significa que a vontade de Deus deve ser meu foco, meu alvo. Você já percebeu que a gente acha que vontade de Deus é uma espécie de comando para seguir? E a gente fica o tempo todo pensando em vontades individuais para cada um. Tem gente que até para abrir uma conta no banco pede a opinião do pastor. Mas não é porque ele é crente, é porque ele quer ter a quem culpar se der errado. Esse é o problema. A lógica aqui é muito mais profunda. É você entender de uma vez por todas que a vontade de Deus é seu alvo. Isso significa que você se entende como salvo, completamente salvo pela graça de Cristo Jesus, o que significa que você não vai sair pecando só porque você é salvo pela graça, muito pelo contrário, como você é salvo pela graça de Deus, e entende que a vontade de Deus é o seu maior alvo, você vai fazer o máximo que puder para evitar pecar, para não deixar triste, entristecer o seu Pai, o seu Criador. A sua vida vai ser definida para se enquadrar no alvo de Deus. É vontade de Deus daqui para lá, não de lá para cá. Só que olha que interessante, a gente só pode dar graças em tudo quando a gente faz isso por amor a Deus. Amar a Deus é o princípio de tudo. Quando a gente faz isso por amor a Deus, aí muda. Quer ver uma coisa? Não agradecemos porque entendemos ou aprovamos o que Deus faz. Nós damos graças porque sabemos pela fé que a vontade de Deus é o melhor para nós. Mesmo quando é difícil. Olha que interessante, essa vontade de Deus aqui, no contexto geral de todos aqueles que andam com Deus, é como se Paulo estivesse dizendo que é o que o pai espera dos seus filhos, que eles sejam gratos em tudo. É relacionamento, não negociação. Nós vivemos hoje num contexto evangélico de muita negociação, pouca relação. De muita gente que chega para exigir de Deus. Eu nunca esqueço do dia que encontrei com a irmã, ela falou: tem que encostar Deus na parede. Eu falei: difícil vai achar a parede para encostar ele. Não é negociação, é relação. Se a gente entendesse isso aqui profundamente, a relação com Deus, está perto de Deus. Primeira coisa que você entende quando chega perto de Deus é um certo medo, isso é normal. Eu fico olhando às vezes os adeptos da chamada adoração extravagante, eles erram classicamente nisso. Eles acham que se aproximar de Deus é como um playground divino, que você mergulha, deita, chora. Não é bem por aí não. Se você olhar para Isaías e Davi, vai perceber que se aproximaram de Deus, tiveram medo de morrer. Primeira coisa que acontece quando a gente chega perto de Deus é que é luz demais, e luz demais costuma cegar. Santo Agostinho disse que quando chego perto de Deus, é perigoso,
porque Ele é poderoso demais e pode me esmagar. É por isso que para chegar até Deus eu tenho que ir pela via da graça, porque eu já vou sendo purificado, transformado, até aguentar a glória toda e ela poder trabalhar em mim num nível que eu posso suportar. Numa das orações das confissões de Santo Agostinho, a gente fala escrever uma carta para Deus. Se você quiser ler uma carta tremenda que alguém já escreveu para Deus, lê as confissões de Santo Agostinho. Ele escreve o seguinte: como te conhecer, conhecedor de mim? Imagina, como é que eu vou te conhecer se o Senhor que me conhece mais do que eu posso imaginar? Ele diz: o Senhor me fez para ti mesmo, de modo que o meu coração fica desassossegado, enquanto não descansar em ti. Eu corro para o Senhor o tempo todo. Santo Agostinho disse: eu sou uma flecha que o Senhor jogou, mas o Senhor mesmo desenhou o alvo. É o Senhor. Se essa flecha errar o alvo, ela peca. Mas quando ela acerta o alvo, ela se encanta no Senhor, porque ela foi feita para o Senhor e só tem sentido se estiver no Senhor. C.S. Lewis disse que quando a criança tem vontade de mamar, tem o seio da mãe. Quando alguém tem fome, tem a comida. Mas quando você é alguém que tem desejos e fomes que nada nesse mundo é capaz de satisfazer, isso é sinal de que você não é deste mundo. E só a graça de Deus é capaz de satisfazer as fomes e desejos da tua alma, porque você foi feito para a glória de Deus. Você foi criado para Deus. Olha que interessante, essa palavra alegria no texto, no versículo 16, regozijai-vos ou alegrai-vos, ela vem do mesmo radical grego, o mesmo campo semântico da palavra graça. É como se ele estivesse dizendo a mesma coisa em outras palavras, ou seja, para ele, para Paulo, filhos felizes sempre agradecem, estão em paz, têm vontade de agradecer ao Pai, gostam de estar com Ele. Deus não é um Pai complicado, aquela figura possessiva e controladora, é um Pai de amor. É um pai que você está perto dele o tempo todo. Jürgen Moltmann, um teólogo alemão, diz uma coisa tremenda. Ele diz que no dia do julgamento, Deus provavelmente não estará lá sentado com o martelo na mão, batendo e fulminando todo mundo, cuspindo a palavra culpado. Ele não é assim. Ele vai estar lá com o seu olhar de amor. E aí, quando a gente olhar para ele, a gente vai dizer: o que eu fiz para perder esse amor? Ou então a gente vai se gloriar a vida inteira em dizer: graças a Deus, eu conseguia pela graça viver esse amor e agora eu tenho ele para a eternidade. É o amor genuíno. Olha que tremendo, oração feliz, alegria constante, graças em tudo. Isso só é possível para quem está em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque isso são conquistas de Cristo na cruz. Quem olha para a cruz não dá graças pelo sofrimento dela, mas dá graças pelo túmulo aberto depois dela. Não é graças pelo sofrimento dela, é graças pelo que aconteceu no contexto. E isso nos levou ao túmulo aberto. A igreja não dá graça só porque a cruz é instrumento de tortura, mas porque ela é a chave que abriu a porta da graça. O túmulo ficou vazio e a gente tem motivos de dar graças a Ele pelo processo e pelo que aconteceu no final. Essa gratidão pela vontade de Deus é mais profunda dos que os gritos de júbilo de quem está na festa. É a possibilidade de sermos gratos mesmo quando a vida dói. Isso aqui, é uma coisa que só quem é crente entende. É aquele crente que está passando pelas piores coisas, mas ele tem um senso de uma pequena alegria que ela vai crescendo, vai se fortalecendo. E à medida que você vai passando pelas coisas mais dolorosas, vai percebendo que a sua fé vai se fortalecendo. Já passou por isso? E chega um momento que você está no pior dia da vida, mas brota uma comunhão tão tremenda, uma oração tão profunda. Acho que é por isso que às vezes Deus tira o emprego da gente, arrebenta com a vida, que é para a gente ter essa coisa. Não é verdade? Já percebeu? Quando está tudo bem é meio perigoso. Agora, quando a gente começa a passar por alguma coisa, não estou dizendo que você tem que se matar, passar por um monte de processo. Ao contrário, o que eu estou dizendo é que a glória de Deus trabalha os processos da nossa vida. Aí, irmãos, é tremendo, é adquirir o que Paulo chama de mente de Cristo. Significa que eu não vou ficar o tempo todo cobrando de Deus perfeição, porque eu sei que eu não vou ter isso e nem suporto isso num mundo de imperfeitos, mas eu vou poder glorificar a Deus, porque na minha imperfeição, o perfeito que Ele é, continua agindo. E porque Ele está agindo, Ele está trabalhando, e porque Ele está trabalhando, a obra dEle vai sendo feita em mim. Quem entende isso, para de julgar o outro imediatamente. Você não consegue, se você entende que você é alguém em processo, que Deus está trabalhando em você, e que por isso você tem que dar graça pelo que Ele está fazendo, você não consegue mais julgar ninguém, você não consegue mais achar que fulano é pecador, você não consegue mais ficar jogando o pecado dos outros na cara de ninguém, porque a sua vida é entender que Deus já está trabalhando em você, e esse processo é tremendo. Isso exige tempo, isso é um trabalho profundo. Paulo diz assim, esta é a vontade de Deus, ou seja, não é uma mera doutrina, uma religião, uma técnica de autoajuda, isso aqui é um novo jeito de ser. É como se Paulo estivesse dizendo uma única frase: vivam para Deus.
Pensa numa frase profunda: viver para Deus. Significa viver além do egoísmo nosso, só para nós. É quebrar a gramática possessiva, meu, para mim, só meu, o tempo todo, eu e eu. É entender de uma vez por todas que nós estamos aqui, na unidade da fé, e nessa unidade da fé, a gente é liberto da doença do ego, porque esta é a vontade de Deus. A gente está aqui dando graças a Ele. Nos Estados Unidos tem o feriado o Dia de Ação de Graças. Aqui tem 250 feriados no ano, mas não tem esse. Não é triste? Esse tinha que ter, né? O Dia de Ação de Graças, que as famílias se sentam à mesa e agradecem por um monte de coisa. Eu vi um filme uma vez, desses filmes mais inteligentes, que você tem que ter coragem para ficar até o final, sabe? Eu assistindo o filme, tinha uma cena dessa do Thanksgiving, Dia de Ação de Graças. E uma família completamente disfuncional, todo mundo arrebentado. E aí o rapaz levanta o pão e diz: Deus, eu não sei nem como é que fala essas coisas, mas o senhor deve entender aí em cima. Obrigado por esse negócio estar aqui, que eu não sei direito se é pão ou se é torta que essa mulher fez. Mas obrigado por estar aqui. São umas gratidões toscas, estranhas, que não caberiam no nosso jeito de ser, na nossa elegância. Mas ao final da cena, todos eles estão de mãos dadas na mesa, porque perceberam que não é o trabalhar das frases que torna uma mentira verdade. Essa é a ideia. É que às vezes verdades feias precisam vir à tona, para a gente lembrar que não são as verdades que são bonitas ou feias, é a gente que se arrebenta no processo. Como é bom saber que Jesus está aqui hoje, irmãos. Eu amo esse clima aqui, esse é o clima da graça de Deus. De um Deus que vai trabalhando lá no íntimo da gente, mostrando para nós que a gente tem que dar graça. Sabe como é que a gente termina esse tipo de culto? Todo machucado, mas feliz, não é verdade? E a gente sai daqui glorificando a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. É o máximo que a gente consegue dizer. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça e a Tua palavra são verdades para mim. E essas verdades cabem na minha vida. E mesmo quando elas não cabem, elas me fazem novamente, para que eu possa me adequar às Tuas verdades. A vontade de Deus para o cristão é tripla: alegre-se sempre, ore sempre e agradeça sempre. Terceira coisa, olha a expressão que Paulo coloca aí. Ele diz assim: deem graças em todas as coisas, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E ele vai dizer: para convosco. Gratidão na comunidade. Essa aqui é tremenda, a gratidão na comunidade. Esse mandamento é para nós cristãos, porque só nós cristãos de fato vivemos em Deus. É interessante isso, parece uma frase arrogante, mas não é. Quer ver? O idólatra só agradece quando recebe o que ele quer. Portanto, a vontade dele é o seu Deus. Pode observar, ele só agradece quando recebe o que quer. Ou você já viu alguma faixa aí: obrigado pela graça que o Senhor não me deu? Já viu? Só agradece quando recebe o que quer. Ou seja, a vontade vem de onde? Vem do próprio ser. Se a vontade vem do próprio ser, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que hoje eu pedir uma coisa, Ele não me dá e eu agradecer. Esse é o difícil. O desafio está aí. O que significa que tem muitos crentes nas nossas igrejas que não conseguem andar nesse nível. Eles só agradecem quando têm aquilo que querem. Então é complicado. Por isso que eu disse que quem está em Cristo não consegue julgar o outro. Porque mesmo estando dentro ou fora da igreja, está na categoria do idólatra, aquele que fez da própria vontade o seu ídolo. O grande ídolo, o mais perigoso, não é um ídolo de pau, de pedra, é o ídolo da vontade. Porque esse ídolo me faz eu me curvar ante ele. Ele me dobra. O ídolo das minhas vontades me impede de servir a Deus com a inteireza do coração, porque eu vou servir a Deus apenas para ver se recebo alguma coisa. E olha que coisa interessante, nós agradecemos quando recebemos, até quando não recebemos, ou quando recebemos o que a gente não queria, mas precisava receber. Andando por esse Brasil, geralmente eu escuto os pastores quando vão apresentar antes de pregar, fazem uma oração, geralmente eles oram assim. Isso acontece direto: Senhor, fala aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir. Pensa numa oração perigosa. Às vezes Deus fala e aí aqui a coisa complica. Porque quando a gente diz isso, mesmo sem a gente dizer, Ele faz porque Ele é soberano. Mas imagina quando a gente diz: Senhor, fala aquilo que eu preciso, não é? E olha que interessante, A igreja de Tessalônica, como eu disse a você no começo, era uma igreja jovem,
Segundo alguns teólogos, fazia meses apenas essa igreja. E ela já tinha grande oposição, grande tribulação, muito perseguida, sofrida. E nessa igreja, Paulo joga na pluralidade, que vocês agradeçam, sejam agradecidos, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Agora, tomara que você entenda, imagina essa cena aqui, ó. Imagina que hoje, Deus, em sua glória, olhe para essa igreja e espere receber de nós uma gratidão coletiva, que é produto da gratidão individual, o que significa que não há um lugar onde a gente mais esteja próximo da comunhão verdadeira do que quando a gente agradece juntos. É por isso que é tremendo quando a gente chega aqui, lê vários nomes de pessoas doentes e tal, pedindo oração, e geralmente eu percebo que às vezes acontece em algum culto, no meio daqueles nomes, fulano com alguma doença, aparece assim, ó, fulano agradece porque não sei quem saiu do hospital. Aí a gente cumpre ao pé da letra isso aqui, ó. A igreja agradece porque Deus está trabalhando, Deus está agindo. É triste, irmãos, triste a gente perceber que é preciso ter um mandamento expresso da Bíblia para a gente ser grato. Já parou para pensar nisso? A Bíblia mandou a gente ser grato, era para ser normal, era para estar implícito na fé, nem está no texto. Era para ser nota de rodapé na história. Lembre-se que vocês têm que ser gratos. Paulo dá um mandamento, sejam gratos. É tão difícil assim agradecer? Você sabia que tem gente que faz de tudo para não precisar agradecer? Ou pior ainda, quer ver? O problema é o nosso velho coração. Nosso velho coração vive atacado pela tentação da autonomia desde o Éden. O desejo intenso de ser dono da própria vida e, portanto, o seu próprio Deus. Ainda somos ameaçados pela tentação de atribuir as nossas conquistas aos nossos talentos. E aí os nossos fracassos costumamos atribuir aos erros dos outros. Nosso problema ainda é com a graça. Aí que está o problema. Tem gente realmente que ele pensa assim, eu preciso merecer a coisa. Então ele não suporta pedir oração, por exemplo. Há muita gente que sofre a vida inteira calado na igreja, que não consegue pedir oração para ninguém. Porque tem aquela sensação de que se eu não posso dever favores. Só que a graça é realmente um favor imerecido. A gente não merecia, mas Deus fez. Olha que motivo de gratidão que a gente tem aqui hoje. Não merecia, mas Deus fez. Não era para a gente estar aqui hoje, mas Deus permitiu. Não era para você estar vivo hoje, mas você está aqui, ó, porque Deus permitiu. Já pensou que poderia acontecer milhares de coisas para você estar destruído e você está aqui hoje? Você já parou para pensar no quanto de livramento que Deus te dá por dia? Ó, vocês são da minha igreja, sabem disso. Eu detesto dirigir. Eu tenho carteira de motorista, não sei nem onde eu guardei. Odeio dirigir. Mas a minha esposa dirige. E aí eu ando com ela. Eu tenho motorista particular. E o que é melhor é que eu posso ter um caso com ela, né? Minha esposa, para você ter uma ideia, hoje a gente saindo aí nessa correria das coisas para resolver, porque a gente viaja amanhã de férias, graças a Deus, em tudo dá graças. Aí eu fiquei observando quanto livramento a gente recebe no dia, sem sequer perceber. Porque o trânsito da cidade está cada vez mais perigoso. O que morre de gente no trânsito no Brasil é mais do que nas guerras de alguns países. A coisa é monstruosa. Está cada dia mais complicado. Hoje em dia, se você der seta, o cara tira uma arma para fora, acelera e passa. É ou não é? Está cada vez mais complicado, o negócio está feio. Todo dia surge um negócio diferente, alguma crise, Irmão, o fato da gente conseguir chegar aqui à noite para glorificar a Deus e prestar um culto já é milagre. Os rabinos contam uma história, eu acho essa história maravilhosa. É só para você entender como Deus cuida da gente. Eles contam que um dia um mestre estava passando debaixo de uma árvore, quando de repente uma das folhinhas da árvore caiu. Isso para nós aqui no Ocidente não faz o menor sentido, porque aqui tudo acontece, mas nada tem significado. Já no Oriente não acontece nada, mas tudo tem significado. Já percebeu isso? Então eles veem quando a folhinha começa a cair, o mestre para perto daquela folhinha, e ele dá uma olhada para a folhinha, ele abaixa, vai lá no chão e diz para a folhinha assim, ó, por que você caiu? Olha o que você fez. Você se autocondenou à mutilação de sofrer sozinha, está solitária para o resto da vida. Não sei se você percebeu, mas longe da árvore você perdeu a conexão com a seiva. Em pouco tempo você está morta, condenada a ser pisada pelos pés do pobre. A folhinha disse assim, eu não sou a culpada não. Hoje o galho balançou mais forte do que de costume, a lei da gravidade foi fatal, eu caí. Então ele levanta, olha para o galho e diz, ô galho, para que isso? Olha o que você fez. Você não tem uma cadência normal do balançar? Hoje você balançou com fúria, isso não é normal da natureza. E olha o que você fez. Você destruiu a comunhão da árvore. A minha preocupação é com a folhinha, ela foi parar no chão e em pouco tempo estará morta, retendo apenas a forma e a estrutura. Só que aí o galho diz, a culpa não é minha não.
Hoje de manhã o vento soprou mais forte do que de costume. Aí eu balancei, naturalmente ela caiu. Ele na ponta dos pés grita para o vento: ô vento, relaxa, o melhor do vento é a brisa. Toda vez que você sopra forte causa problema. Tsunami, furacão, vendaval, tufão, é tudo culpa tua. Olha o que você fez, soprou muito mais forte, balançou o galho com violência, de modo que a folhinha caiu. Aí o vento sussurra para ele: a culpa não é minha não. O anjo do Senhor me mandou que soprasse mais forte, balançando o galho para a folhinha cair. Aí esse cara já grita para o anjo: ô anjo, para que isso? O céu é lugar de calma, você está nervoso? Olha o que o Senhor fez, o Senhor mandou um vento soprar mais forte, balançando o galho para a folhinha cair. O anjo responde a ele: eu não sou o culpado não, porque aqui no céu, não sei se você sabe, mas ninguém age por conta própria, não há autonomia aqui, só o soberano manda e a gente responde. Ele me ordenou que mandasse o vento soprar mais forte, balançando o galho para a folhinha cair. O cara vai lá em Deus. Olha o caminho, ele vem de uma coisa aparentemente insignificante e vai parar no Deus que põe significado em qualquer coisa. Esse é o caminho da oração. A gente ora sem saber. Aí quando ele chega em Deus, ele diz: Senhor, o Senhor poderia me explicar o que aconteceu aí? Porque o Senhor mandou um anjo rogar ao vento que soprasse bem forte, balançando o galho para a folhinha cair. Minha preocupação, aquela mania da gente de crente, de querer ser mais santo que até a santidade de Jesus, a minha preocupação é com a folhinha, Senhor. Aí Deus disse para ele: vou te fazer só uma pergunta. Pois não, Senhor, você se lembra de que eu sou o criador da sombra? Ele falou: lembro. Deus disse: não, você não lembra, porque nas coisas que você pode criar para você, nem lembra que eu existo. E aí já desmontou ele. É verdade ou não é? Nas coisas que a gente pode criar, nem lembra que ele existe. Aí Deus disse a ele assim: só que agora eu vou te mostrar o que é que aconteceu. Aí descortinou o mistério da existência. Deus disse para ele: lá naquele galho tinha uma minhoquinha que estava lá em cima, e por estar lá em cima no galho, está mais próxima do sol. O sol começou a molestar-lhe a pele, e ela orou a mim, o Deus da criação, e disse: Senhor, eu pequei, eu subi onde não deveria, estou longe do meu solo, em pouco tempo eu vou morrer se continuar aqui, ajuda-me. Aí eu mandei um anjo, olha o caminho, que rogasse ao vento, balançando o galho, para ela cair, e a folhinha desceu o mais rápido que pôde, para cobrir ela, desacelerar o calor, de modo que ela possa agora gozar tranquilamente da vida que tem, porque eu sou o Senhor que cuido da criação nos detalhes que ninguém controla. Você está vivo hoje por causa disso. A nossa alegria hoje é isso aqui, ó. Você passou um ano inteiro, porque Deus vem te guardando até aqui. Deus te guardou no mês de janeiro, te guardou em fevereiro, te guardou em todas as coisas. Ele tem sido o Senhor da sua vida. Era para a gente terminar isso aqui em grande estilo, glorificando a Ele pela maior festa de todas. A maior festa não é o Natal, nem é o Ano Novo, é a alegria da cruz cravada na história, o túmulo aberto e a gente de pé louvando a Ele pelo que Ele é. Ele enxugando as nossas lágrimas, consolando o nosso coração. No dia que a gente cair, Ele está lá para nos levantar, é Senhor da vida. Ele é o nosso Deus nos detalhes que a gente não nota. Ele é o nosso Senhor. O desafio da gratidão nesse texto é triplo, como tudo em Deus é assim. Olha que tremendo. É amar a Deus e confiar nele, no caráter dele. É curar o olhar para perceber Deus trabalhando em qualquer coisa. É agradecer junto com os irmãos, porque a fé também é comunitária. Ou seja, a gente agradece em tudo até que chegue o tão sonhado dia, quando a gente vai ficar para sempre agradecendo a Ele pelo que Ele é. Fica de pé, por favor. Esse é o mandamento da gratidão. É agradecer a Deus por qualquer situação, em qualquer situação, em todas as coisas, glorificando a Ele pela vida, pela graça de estarmos aqui. Eu queria fazer um pedido até diferente aqui hoje, com a liberdade do pastor. Eu queria que a gente orasse juntos. Você pode abraçar sua família aí? Vou pedir para minha esposa subir aqui para embelezar o altar. Vem cá, meu. Abraça a sua família, sua esposa, seu esposo, seu filho, filha. Até a sogra você pode abraçar agora. Vem cá, meu. Eu queria agradecer a Deus por esse dia, por essa noite, por esse ano, na verdade. Esse ano muito difícil, complicado, mas Deus tem sido fiel. Eu chego no final do ano feliz. Lancei meu 13º ano esse livro, Árvores, por uma liderança que influencia gerações. Eu só tenho 8 aqui, então no final, por favor, com calma me procure. Amém? Né?
eu estou muito feliz da gente estar aqui, em família. Isso aqui é uma família. Eu estava lendo um livro esses dias, o escritor disse uma coisa tremenda. Ele disse assim, ó: na nossa família carnal, nem todo pai é bom. Dá umas falhas de pais. Nem toda mãe é essa coisa toda. Tanto que quando uma mãe é ruim, assusta, porque ela é uma contradição. A palavra mãe já é bonita demais. Briga de irmão, então, nem se fale, né? A história bíblica da humanidade começa com assassinato entre irmãos. Já não era boa coisa, né? Aí esse escritor diz: é por isso que Deus criou a igreja, para a gente encontrar outros pais, outras mães e outros irmãos, para ir suprindo necessidades e abençoando a gente numa grande família da fé. Aí a gente está aqui hoje para agradecer a Deus. É possível a gente terminar só em gratidão? É até estranho dizer só gratidão, é toda a gratidão. Você pode agradecer a Deus pela sua família, pela sua esposa, pelo seu esposo, de preferência falando o nome dele, porque rótulos já tem muitos. Você pode agradecer a Deus pelos seus filhos, até os filhos que fracassaram na vida. Em tudo dai graças. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Mária, minha esposa, pelo Eduardo, meu filho. Obrigado pelos meus pastores, pastor Salmo, pastora Cássia. Obrigado pela nossa igreja, obrigado por esses dias aqui. Obrigado, Jesus, pela tua graça derramada. Obrigado por podermos descansar à sombra do Onipotente. Obrigado porque essa noite é uma noite especial, é diferente, Pai. A tua graça é derramada sobre os nossos corações, de modo que podemos regozijar sempre, orar sem cessar e dar graças por tudo, Jesus. Pai, nós te pedimos, nós te louvamos aqui hoje, Senhor, pela vida, pelo dom da vida, por estarmos de pé, por levantarmos as nossas vozes a Ti, por podermos unir a nossa fé, por podermos acalentar o nosso coração, sonhos, até os fracassos, crises, tropeços, desentendimentos, relações fragmentadas. Em tudo há alguma falha, e é por essas falhas que a luz entra, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por essas vidas. Obrigado por esta igreja. Obrigado por este ano. E obrigado pelo que virá, porque não interessa o que vier, nós estamos debaixo da tua graça, estamos cobertos pelo teu sangue, estamos cheios da tua graça e carecemos cada vez mais do teu abraço, da tua vida. Fica cada vez mais conosco, Pai. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Cante para Jesus. Obrigado, pastor. Te agradeço. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. Eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.